Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado terminou com os pássaros robôs roubando os meteoritos que iam ser usados para produzir a névoa, que ia interromper o sinal da inteligência artificial que está controlando as máquinas. Mas antes é hora do jabá. Esse vídeo está sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Para tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming. Tudo no mesmo lugar. E em qualidade Full HD, óbvio. Aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android. Seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples. Para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos. E é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta para a história. Eles estavam completamente destruídos. Logo quando parecia que tinha uma esperança para acabar com essa guerra contra as máquinas, o plano deles vai por água abaixo. A ideia deles era espalhar todo o pó dos meteoritos pelo ar para criar névoa que iria interromper o sinal da inteligência artificial Tai-Chi. Mas agora, simplesmente não vai mais rolar. 2003, Ryu parecia pensar em algo. A luz do seu visor ficava aumentando e diminuindo, como se ele estivesse processando algo. Ele tá reassistindo em suas memórias, uma vez que o mestre dele disse que a maior vantagem desse pó de meteoro é que uma pequena porção dele pode ser forte o suficiente para interferir no sinal dos arredores. Com uma ajuda de amplificadores, a influência da névoa pode ser amplificada. Sabendo disso, ele fala pro pessoal: "Ei, animem-se, nós ainda temos esperança." Ao dizer isso, o pequeno robô Ryu começa a construir algo. Ele vai pedindo os materiais necessários e o pessoal vai conseguindo para ele. E então, depois de um tempo, ele apareceu com um desses amplificadores da neblina. Ryu fala que devido às condições infavoráveis, o amplificador não tá na sua versão ideal, ou seja, ele construiu com o que tinha. E aí ele mostra o objeto que tem que ser usado para operar. É um microfone. Eles vão usar as ondas sonoras para interromper o sinal da inteligência artificial Tai-Chi. Howard parece animado, diz para eles irem testar então. Algum tempo se passa e eles estão do lado de fora do abrigo. Era hora de testar essa coisa que o robô criou. Alguns animais enfurecidos vinham para cima deles, prontos para matar. Howard até ficou meio tenso, mas de repente dá um grito no microfone, que amplifica sua voz. A onda sonora se espalha na hora, e os animais que vinham enfurecidos para cima, de repente começam a mudar sua atitude. Eles param completamente. Por alguns segundos, todos ficam em silêncio. Até aqui, os animais parecem ter perdido aquela sede de sangue. Não só voltaram ao normal, como estavam muito dóceis. É como se eles estivessem agradecidos. E aí o pessoal comemora. O plano do Ryu deu certo. Eles têm uma chance novamente. Algum tempo depois, o robô tá fazendo uma apresentação no PowerPoint de como o amplificador fortalece as propriedades do pó de meteoro. A névoa criada pelo pó que eles têm pode alcançar uma distância de 10 metros. Howard diz que o objetivo deles é primeiro executar o plano da névoa e derrubar os robôs que protegem o abrigo principal, onde fica a IA Tai-Chi, e depois entrar lá e acabar com ela por dentro. Só tem um problema: ninguém consegue operar esse amplificador por tempo suficiente. Como ele usa as ondas sonoras, a pessoa tem que ter um certo controle das cordas vocais e da respiração para conseguir fazer isso por tempo suficiente. Ei, eu podia tentar. Quando o Ryu fala isso, eles olham para ele, imaginando como seria esse robozinho com essa vozinha falando em um amplificador extremamente alto. Ia explodir os ouvidos de todo mundo. Então é melhor não. Todo mundo fica em silêncio, tentando encontrar uma solução para esse problema, quando de repente a própria solução entra na sala por conta própria. Sunny estava procurando por Howard. O pessoal ficava perguntando se ela estava doente, mas ela tá de boa. Ela só ficou meio enjoada quando comeu o wafer, mas foi só isso. Na hora que o nosso prota viu ela, ele já sabia o que fazer. Ela não entende nada a princípio, mas algum tempo depois, lá estava ela de frente para os animais enfurecidos, controlados pela inteligência artificial Tai-Chi. O amplificador tá preparado, e pelo visto, Sunny também. Então ela começa sua apresentação. A garota começa a não só cantar, mas também dançar a música mais estourada do Bonde das Maravilhas. O sucesso, Jorginho me empresta 12. A voz dela estava sendo amplificada, mas a garota parecia estar totalmente à vontade com isso. Ela cantava perfeitamente, enquanto fazia os passos de dança. Logo, ela já tinha até esquecido onde estava, e já se imaginava no palco de um grande estádio, durante um show do Bonde das Maravilhas. O som que saía do aparelho amplificador
emitia ondas poderosas, que assim que atingiam os animais, liberavam eles da influência da IA. Os bichos não só perderam aquela sede de sangue violenta, como estavam até dançando a música do Bonde das Maravilhas. Depois de um tempo se passar, Ryu diz: Sunny é incrível, ela tá cantando por 1 hora direto e ainda não parou. Sunny dá uma piscadinha pro robô e fala pra ele que é uma cantora profissional. Ela pode fazer isso um dia todo, ou por pelo menos umas 2 horas, né, que é a duração do setlist delas. O pessoal do abrigo já comemora, não só porque o plano deles agora tem tudo pra dar certo, como porque pelo visto só tem homem ali. Devia fazer muito tempo desde a última vez que eles viram uma mulher. Howard faz aquele joinha e diz que ela é muito boa nisso. A garota olha o pessoal felizão comemorando e se pergunta se a sua performance é realmente tão boa assim. Quando Sunny começa a cantar, ela vira uma pessoa totalmente diferente. Ela deixa de ser tímida como normalmente e vira realmente uma idol. A garota vê o nosso prota ali assistindo ela e manda aquela piscadinha pra ele. Os gados já ficam impressionados e até Howard, que tinha sido pego de surpresa, ficou meio sem graça. Então beleza, depois de um tempo e pôr o plano em ordem, nós vemos a base militar dominada pela inteligência artificial Tai-Chi e o pessoal do abrigo Nebula pronto pra ação. Howard também estava pronto. Era hora de dar início ao plano da névoa. O exército dos humanos, se é que dá pra chamar assim, porque estava mais pra uma tropa ou um esquadrão, já estava diante do abrigo, apenas aguardando pela ordem para começar tudo. E a ordem foi dada. O abrigo parecia estranhamente vazio, não tinham sentinelas nem nada protegendo a entrada, mas isso era só impressão, porque lá do céu dava para ver alguns pássaros voando, enquanto soldados preparavam a arma secreta. Eles posicionaram não só um, mas 4 daqueles amplificadores desenvolvidos por Ryu e fizeram literalmente um palco bem na frente da entrada do abrigo. No meio do palco estava Sunny, ela seria a estrela desse show. Não demorou muito até que as aves, que eram os olhos da IA, trouxessem os animais máquinas espalhados pelas redondezas para defender a entrada do abrigo. O coração da Sunny começa a bater rapidamente quando ela vê a cena deles vindo atacar. Mas os soldados já sabiam o que fazer. Eles tinham que proteger a Sunny dos animais a qualquer custo. Então eles abrem fogo contra os animais enfurecidos, que continuavam vindo para cima como verdadeiras bestas sedentas por sangue. Algumas caem e ficam para trás, mas muitas ainda continuavam avançando para cima dos soldados humanos. Sunny congela diante dessa batalha feroz. É ainda pior do que qualquer coisa que ela já tinha vivido, mas nessa hora ela se lembra da sua treinadora, dizendo que quanto maior e mais importante for o show, mais preparada e confiante ela tem que estar, porque qualquer errinho numa situação dessas se transforma em um desastre, principalmente ela, que se assusta fácil com as coisas. Ela precisa se manter calma e confiante. Depois de lembrar dessas palavras, Sunny respira fundo e diz pra si mesmo que tudo vai dar certo, e aí começa o seu show. Howard tá no meio da trocação de tiro com o pessoal. Sunny dá uma última olhada pra ele, e nessa hora, um urso começa a devorar vivo um dos soldados, que grita desesperado, mas Sunny não pode se distrair. Ela continua se apresentando o melhor que pode. As ondas sonoras emitidas pelos amplificadores começam a ressoar em todas as direções. Essa ressonância de alguma maneira interrompe o sinal emitido pela inteligência artificial Tai-Chi, que controla essas bestas, e elas se tornam pacíficas. É como se elas ficassem hipnotizadas pela voz de Sunny, que saía dos amplificadores. Não só isso, conforme Sunny vai fazendo seu show, alguns dos animais começam a acompanhar seus movimentos. Logo, a guerra tinha se transformado em um show para os animais robôs. Meus amigos, o amor venceu. Howard grita para a tropa que essa é a chance deles. É hora de derrubar a Tai-Chi, e os soldados estão prontos para segui-lo. Conforme Sunny ia cantando suas músicas, eles iam avançando mais e mais para dentro do abrigo. A garota já estava completamente envolvida pela música. De olhos fechados, ela se imaginava num show lotado do Bonde das Maravilhas. Quase podia ouvir a plateia gritando. E nessa hora, Howard e 2003, Ryu, chegam diante do que parece ser a sala de controle principal da inteligência artificial Tai-Chi. Howard fala para eles seguirem em frente, mas nessa hora um zumbido agudo começa dentro da cabeça dele. É como se a mente dele estivesse sendo invadida. A cabeça dele dói de uma maneira absurda e ele começa a perder a consciência lentamente, até que o zumbido para e Howard recobra sua consciência. Porém, ele tá em um lugar completamente diferente. Algo aconteceu. Na frente dele tem uma mulher vestida de noiva. Essa mulher usava um vestido longo, belíssimo. Quando ela se vira, ele vê é Sharon. Vozes de pessoas começam a surgir. Howard se dá conta de que tá no meio de uma festa de casamento e a noiva é ninguém menos do que Sharon. Mas o noivo? Bom, o noivo era outro cara. Pela foto era alguém que Howard não conhecia. O prota fica olhando pra ela por um tempo sem falar nada, tentando entender o que tá acontecendo. Mas então, ela é quem fala com ele. Sharon diz que ele deve realmente odiá-la. Howard continua em silêncio. Essa situação é muito estranha. As palavras estão na ponta da língua dele, mas ele não consegue dizer nada. Ele pensava que assim que visse ela, ia direto perguntar o porquê ela deixou ele sem dizer nada. Mas assim que ele viu ela e viu a expressão no rosto dela, ele ficou sem palavras. Ele nem sabe se isso tudo é real ou é parte do sonho. Sharon diz que ele pode
culpá-la, odiá-la. Ela aceita tudo isso, afinal, foi culpa dela. Howard fica olhando pra ela sem dizer nada, até que pergunta por que ela o deixou. Sharon se vira e olha pra ele com uma expressão de tristeza, como se dissesse com um olhar que não teve outra escolha. Ela começa a dizer que foi porque, mas nessa hora outra pessoa se aproxima, dizendo que foi porque ele não a merecia. Era o noivo. Ele se aproxima de Sharon perguntando como que alguém como ele poderia merecer uma mulher como ela, e então puxa ela pra perto de si. Ele diz pro Howard que ele sabia que não merecia ficar com uma mulher como ela, e que ele sempre soube que eles não iam durar juntos. Então por que ele continua indo atrás dela? O noivo diz que ela já estava prometida pra ele antes mesmo do Howard conhecer ela, e isso é como um soco pro nosso prota. Ele começa a se lembrar das coisas que viveu com ela. Aquilo tudo foi falso? O cara pega no queixo da Sharon e diz: querida, quando a sua empresa estava prestes a falir, você veio até a minha família, implorando pela nossa riqueza. Sem mim, você acha que poderia ser essa linda mulher, rica e poderosa que é agora? É uma virtude ter gratidão por quem te ajudou, não é? Sharon olha de canto de olho pro Howard e fala: me desculpe. O sangue de Howard começa a esquentar. Ele tá começando a se revoltar com tudo isso. Mas nessa hora, o cara diz que os convidados estão vindo. É hora de saudá-los. E então, mais convidados começam a chegar no salão. O noivo diz que o convidado mais importante finalmente chegou. Ela começa a se aproximar. E Howard não acredita quando vê. É Sabrina, tão linda como sempre, usando um vestido vermelho colado ao corpo. Howard fica olhando sem palavras pra ela. Sabrina parecia flutuar em direção a ele, como se realmente tivesse em um sonho. Ela o olha diretamente nos olhos. E Sharon assiste a tudo. De um lado, Sabrina se aproxima de Howard. Do outro, Sharon os observa junto do seu noivo. E no meio tá Howard. A única coisa que ele faz é respirar fundo. E então o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com os três sentados juntos à mesa. Sabrina, na verdade, é sobrinha do noivo. Ou seja, Sharon em certo momento recebeu ajuda para que a sua empresa não afundasse. E por causa disso, teve que ficar noiva do tio da Sabrina. E no meio de todo esse rolo tava o Howard, que se lembrava dos momentos que viveu com as duas. Ele lembrava da forma como as duas já se entregaram completamente para ele. Mas ainda assim, apesar de tudo, ele sentia que isso tudo era muito estranho. O tio da Sabrina apenas observava ele com aquele ar de superioridade. Vemos um cara que parece ser tipo um anfitrião, anunciando que o noivo sugeriu uma brincadeira divertida pro casamento, onde o noivo e a noiva vão sentar em cadeiras no meio do salão, e acima deles vão ter 2 baldes de água gelada. O cara vai fazer perguntas aos convidados sobre o casal. Aquele que acertar a pergunta vai receber uma recompensa em dinheiro, e também vai salvar a pessoa mencionada na pergunta de tomar um banho de água fria. Mas caso erre, já sabe, é banho. O pessoal da festa parece curtir a ideia e ficam bem animados. Então tá, vamos começar com o noivo. Todo mundo em silêncio que vai ser feita a pergunta. Vamos lá. Quantos anos tem o noivo? O pessoal começa a chutar umas idades. Uns dizem 40, outros dizem 42, tem outro de 52. Mas enquanto isso, Howard estava sentado sozinho com Sabrina. Ela puxa assunto dizendo que eles não se veem há muito tempo. E ele fala que sim, é bom ver ela de novo. Sabrina pergunta como que ele anda. E ele diz: bem, e você? O anfitrião diz que todo mundo errou as idades e por causa disso o noivo vai ser punido. E então um balde de água fria é virado sobre o noivo, que aparentemente se diverte com a brincadeira e diz que a água tá mesmo congelando. Agora é a vez da noiva, Sharon Young. Vamos ver quem acerta a pergunta sobre ela. O que a noiva mais gosta? Laranja ou bergamota? Os convidados já começam a chutar. Uns dizem laranja, outros dizem bergamota, e Sharon já respira fundo, sabendo que nenhum deles está respondendo certo. Ela já se prepara para tomar um banho de água gelada, mas Howard ouviu a pergunta e o seu coração já acelerou na hora. Ele sabe a resposta. Sabrina percebeu que tem algo estranho com ele. O cara diz que vai dizer a resposta certa agora. O que a noiva gosta mais é... E nessa hora o Howard se levanta e grita que o que ela mais gosta não é nenhuma dessas duas coisas. O anfitrião diz que se o senhor puder dizer a todos qual é a fruta que a noiva mais gosta, vai ganhar uma recompensa em dobro. Howard, meio desanimado, então responde: morangos. Ela gosta de morangos. Sabrina fica surpresa. Como que ele sabe disso? Nem Sharon acredita que ele se lembra disso. O anfitrião diz que a resposta tá corretíssima. Enquanto Howard se senta de novo, Sabrina pergunta pra ele como ele sabia disso. E ele responde que só chutou, na verdade. Ele viu ela pegando um morango ali nas frutas e comendo, então decidiu arriscar. O anfitrião diz que, beleza, então agora vamos fazer mais uma pergunta sobre o noivo. Sharon olhava diretamente pro Howard, com uma cara de que se sente muito culpada por tudo. Ela não queria que as coisas acontecessem dessa maneira. Howard também olha pra ela. É como se os dois conversassem apenas com os olhares. Sabrina saca o olhar de Sharon e já se vira pra ver o Howard também, na troca de olhares, mas tentando disfarçar. Ele não quer ter que contar pra Sabrina tudo que ele viveu com a Sharon. Algum tempo depois, vemos que o Howard foi tomar um ar lá na área dos fumantes. Ele se perguntava o que estava acontecendo. Por que ele saiu do jogo como se tivesse perdido e foi parar nesse casamento? E nessa hora alguém o chama. Era Sharon, perguntando se ele tá bem. E
Howard responde na lata que não tá bem. Ela para na frente dele e fica sem dizer nada por um tempo. Ela parece não saber o que falar pra ele. E então Howard pergunta pra ela o que ele fez de errado. É porque ele não é forte o suficiente pra ajudar ela nos momentos difíceis ou algo assim? Ela fica surpresa e diz pra ele que os dias que eles passaram juntos foram os melhores dias da vida dela. Eles cozinhavam juntos e conversavam como qualquer casal. Às vezes discutiam sobre alguma besteira aleatória, igual adolescentes. Ficavam juntinhos, abraçados. Eles eram um casal normal. Tiveram momentos maravilhosos juntos. Mas ela arruinou tudo isso. Então Sharon começa a chorar. Howard não sabe o que falar pra ela. De longe, Sabrina assistia a cena. Então quer dizer que os dois foram um casal. Um tempo depois, de volta à festa, Howard puxa a cadeira e se senta novamente ao lado de Sabrina, que diz de maneira casual que não tem morangos no prato das frutas. E Howard já fica com aquela expressão de "Ih, rapaz". Ela pergunta pra ele se a noiva e ele já namoraram no passado. E Howard dá meio que uma travada. Sabrina diz que na real é óbvio a maneira que os dois se olham, como ele se comporta e como ela se comporta. Ele não parece um convidado inocente e ela não parece uma noiva feliz. Ele fica meio envergonhado e pede desculpas pra ela, mas ela pergunta por que ele tá se desculpando. Não tem nada acontecendo entre os dois. Ele costumava trabalhar pra ela e isso é tudo. Mas por mais que ela tente disfarçar, Sabrina não gostou nem um pouco de descobrir isso. E bom, por mais que esteja tudo lindo no sonho dentro do sonho, do lado de fora, o nosso prota tava apagado, com a Sunny segurando sua cabeça e chamando por ele. Ela dava pequenos tapinhas no rosto dele pra tentar acordá-lo, mas nada. Ela não entende por que ele não acorda. Na verdade, tava todo mundo ali apagado no chão, até mesmo o robô 2003/Hill. E então a própria Ya Taishi diz: essas crianças vão passar o resto das suas vidas presos em uma realidade virtual. Sunny sacou tudo. A Ya Taishi cria ilusões na mente das pessoas, baseado nos seus medos mais profundos, como um genjutsu. Uma vez que a pessoa se envolva com a ilusão, ela pode ficar presa para sempre e nunca mais acordar. E lá dentro do Tsukuyomi, Sabrina tava dizendo pro Howard que não é de se espantar que Sharon tinha ajudado ela, naquele momento em que ela tava com a corda no pescoço. No fim das contas, ela só fez isso por causa dele. Howard vai falar alguma coisa pra ela, mas Sabrina continua já em lágrimas, dizendo que a maneira que ele falava com ela, os gestos e tudo que ele parecia sentir por ela, na verdade é tudo falso. Os dois novamente começam a se lembrar dos momentos em que viveram juntos, só os dois, num mundo apocalíptico, lá no primeiro sonho. Howard não sabe o que falar pra ela. Vemos que os noivos estão vendo a cena deles. Sharon olhava atentamente e o noivo até acha graça do casal ali tendo uma briga. Então Sharon tem uma ideia. Ela fala pro cara que vai lá ver do que se trata, porque ela não quer que eles estraguem a festa deles. E aí ela começa a ir até eles. Sharon para na frente dos dois e começa a encarar diretamente a Sabrina, que retribui o olhar ameaçador. E então Sharon olha pro nosso prota, que tá ali pensando que isso tudo é um inferno. O apresentador percebe o clima tenso entre os brothers e já fala que tá todo mundo ali pra celebrar a união desse lindo casal. Então agora é hora de aproveitar um belo show. E aí aponta pras cortinas que se abriam, e na hora que elas se abrem é revelada uma garota de cabelo branco e uma grande comissão de frente, usando uma máscara. Vários homens de terno são sumonados ao redor dela, e a garota começa sua apresentação. Ela canta e dança de uma maneira sedutora, e os convidados vão à loucura, principalmente os homens. Os caras de terno erguem a garota pelos pés, e ela começa a caminhar sobre eles, como se tivessem um clipe da Madonna ou algo assim, até que eles botam ela de volta no chão, bem na frente de adivinha quem. Ela estica o braço pro nosso prota e pergunta se ele gostaria de dançar. Então chega perto do ouvido dele e diz meio sussurrando de maneira séria: vamos lá, aceita essa porra. E aí puxa ele e diz: bora dançar. E Howard vai com ela, pisando nos caras de terno e tudo, até que os dois chegam até as cortinas que começam a se fechar, deixando eles a sós do outro lado. A garota continuava trazendo Howard pela mão, mas ele tava sem entender nada. Ela começa a tirar a máscara e ele reconhece. É ela, é a Sunny. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, mas ela diz pra ele correr o mais rápido que puder e não parar por nada. Então eles disparam correndo por um corredor. A garota vai na frente puxando ele pela mão, e então ele começa a ouvir gritos chamando por ele. Era Sharon correndo atrás deles, perguntando onde ele tá indo, com Sabrina logo atrás. Ela pergunta se ele vai abandonar ela de novo e grita que ele é só um covarde qualquer. E aí nessa hora ele percebe que tem algo de errado e se vira. E então vê os convidados todos começando a mudar de forma, até virar aqueles malditos robôs assassinos. Sunny continuava correndo o mais rápido que podia, puxando o nosso prota até uma luz, a famosa luz no fim do caminho. Logo atrás dele, Sharon, Sabrina e os robôs corriam tentando alcançá-los. Sunny tava dando tudo de si, mas os robôs já estavam quase alcançando eles. O portal tava chegando perto, eles estavam
quase chegando na luz. Sharon e Sabrina estavam bem atrás deles. As duas esticam o braço e perguntam ao mesmo tempo se ele não as ama mais, porque ele foge do amor delas. Howard não consegue ignorar isso. Essa ilusão realmente abalou ele, mas Sunny grita que isso tudo não é real, e então pula, se jogando junto com Howard para dentro do portal. Os dois caem juntos de mãos dadas, enquanto Sharon e Sabrina ficavam ali paradas, junto com os robôs, olhando os dois caírem cada vez mais fundo, mais e mais fundo, até que ele desperta do genjutsu. Sunny estava ali com ele, apoiando a cabeça dele no seu colo e perguntando como ele tá. Howard diz que tá bem, enquanto se levanta, e aí pergunta o que foi isso que aconteceu. Sunny responde que foi um genjutsu. A Ya-Tai-Chi cria ilusões, usando os medos mais profundos das pessoas, e então a própria Ya começa a falar diretamente com ele. Na sociedade humana, eu acredito que o que você tá fazendo é um triângulo amoroso. Nosso prota olha pro painel onde a Ya projeta algo como se fosse um rosto, e então ela continua, tentando chegar mais alto do que você pode, não é? Howard não responde, ele apenas encara a Ya, e ela pergunta de novo, não é mesmo? Ele fala que ela tem razão, enquanto puxa sua pistola laser. Então diz que apesar de ter razão, ela não é humana, então não pode apontar nenhum dedo pra ele, e aí dispara com essa arma. O disparo acerta o painel onde o rosto da Ya estava sendo projetado. O painel parece ter sido bem danificado, mas ainda assim eles escutam a voz da Ya falando, divertido, é realmente divertido. E então ela para de falar. Howard pensa que pelo visto eles conseguiram acabar com a Ya, mas ainda assim ele não tá nem um pouco feliz. Ele percebe algo no chão, era uma carteira. Ele pega a carteira e percebe que é a carteira dele, mas o que ela tá fazendo ali? Então ele se lembra de quando tinha acabado de chegar nesse jogo e lutou contra uns robôs para salvar a Sunny. Naquela hora a carteira dele caiu. Dentro da carteira tem uma foto da Sabrina. Na hora que vê a foto ele pensa nas palavras do robô. É muito ruim a sensação de ter a sua intimidade exposta, mas o que deixa o Howard se sentindo pior é que o robô disse não tá errado. Howard sente alguém tocando nas suas costas. Quando se vira vê Sunny, ela diz que as pessoas costumavam dizer que a mãe dela é uma mulher muito bonita e que o pai dela, bom, dizem que ele parece um ogro. A mãe dela contou pra ela que costumava ser uma mulher muito elegante, que vivia na cidade grande, tinha um bom emprego e vinha de família rica, e o pai dela era só um Zé Ninguém, vindo do interior, com um olhar humilde, sem nenhum puto no bolso. Quando ele começou a dar umas investidas nela, as pessoas diziam que ele estava tentando morder mais do que podia mastigar, mas ela não achava que isso era verdade. Ele era inteligente e trabalhava duro, era uma pessoa que sabia cuidar da casa e sempre era legal com todo mundo. Ele era gentil e doce com ela, mesmo quando eles brigavam, ele sempre falava com ela com calma e nunca se alterava. O que decide para onde um relacionamento vai é a personalidade do homem ou a mulher que você estiver se envolvendo. As pessoas não conseguiam ver as qualidades dele, então diziam que ele estava tentando chegar mais alto do que podia, mas ela podia ver as qualidades dele e como ele era uma pessoa incrível, e então fez dele o seu marido. Howard escutava tudo atentamente. Depois que terminou de falar, Sunny ficou em silêncio por um tempo, esperando ele responder. Ela estava tentando confortar ele de alguma maneira, mas pelo visto não adiantou muito, pelo contrário, funcionou perfeitamente. Howard se sentia melhor depois do que ela falou. Ele toca na cabeça dela e diz obrigado. Fala que por mais que ela seja novinha, ela já tem bastante sabedoria. Ela sempre tem algo sábio pra dizer, o que deixa ela envergonhada. Nessa hora, o resto do pessoal que tinha caído no genjutsu da Ya começa a despertar. Pelo visto, eles conseguiram mesmo vencer a Ya-Tai-Chi. Porra, foi mais fácil do que eu imaginava, mano. Primeiro quem acorda é o Ryu, ou 2003. Depois, os soldados que foram com eles até ali. Sunny lembra da sua mãe dizendo pra ela que um homem bom é arrebatado por outra garota rapidamente. Normalmente, depois de alguns relacionamentos, esse homem bom já é tomado. Então, quando ela conhecer um cara realmente legal, ela não pode deixar ele ir embora. E a Sunny criança pergunta pra mãe, mas e se ele já tiver com outra pessoa? E a mãe diz que a filha dela é linda, só precisa dar o seu melhor. E ela tem certeza que o rapaz que ela gostar, com certeza vai escolher ela. E então Sunny toma coragem pra chamar o Howard de novo. Ela diz pra ele que tem 18 anos agora. Logo, ela vai ter idade legal pra se casar. Por acaso ele não gostaria de... Howard, já imaginando o que ela vai dizer, começa a sentir seu coração acelerar. A garota dá uma gaguejada e pergunta de novo se ele não gostaria de... E então percebe que o pessoal que tinha acabado de acordar já estava ali ao redor dela olhando, esperando para ver o que ela ia falar, o que deixa ela envergonhada demais para continuar. Algum tempo se passa, o pessoal pelo visto já tinha resolvido toda a situação da inteligência artificial demoníaca, e aí uma mensagem do sistema aparece pro Howard, dizendo parabéns por completar a missão do jogo, a Era da Névoa. Dificuldade 1. Tempo 180 dias. Conquista desbloqueada, herói de combate. Pontuação 200 pontos. Recompensa maestria em combate ilimitada. Pois é, meus amigos, pelo visto ele conseguiu vencer mais um jogo no mundo dos sonhos. Foi mais fácil do que eu imaginava, devo dizer.
Mas então é isso, meus amigos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou desse episódio e o que você tá achando da história. Se tu curtiu o vídeo, então deixa aquele likezão maroto. E se quiser ajudar ainda mais o canalzinho, então você pode mandar qualquer valor no Pix que tá aparecendo aí na tela. Tamo junto e até o próximo. Fui!